Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de hidráulica básica do livro do Porto, capítulo 1, exercício número 1. Vamos ao enunciado. Determinar a relação entre a velocidade média v e a máxima v máxima e os coeficientes de correção alfa de Coriolis e beta de Boussinesq em conduto circular em que se produz, letra A, escoamento laminar, cuja distribuição de velocidade segue a lei parabólica, V igual a V máximo, vezes 1 menos R dividido por Rzão elevado ao quadrado. Letra B, escoamento turbulento em tubos lisos, cuja distribuição de velocidade segue a lei da potência 1/7 de Prandtl, V igual a V máximo, vezes 1 menos R dividido por Rzão elevado a 1/7, que é igual a V máximo Y dividido por Rzão elevado a 1/7. Em ambos os casos, V máximo é a velocidade no eixo do tubo, Rzão, o raio do mesmo, Y igual a Rzão menos Rzinho, a distância da parede ao ponto de velocidade V. Bom, tendo essas considerações, né, queremos aí calcular tanto para perfil de velocidade A quanto para B, a velocidade média, precisamos aí da velocidade média, precisa para calcular o coeficiente de correção alfa e beta. Então, temos aí, por definição, velocidade média, vou colocar aqui como Vm, tá? Para identificar, que é dado como sendo igual 1 sobre a área transversal, aí por onde está passando a velocidade, vezes a integral na área do perfil de velocidade dA. O coeficiente alfa de Coriolis é dado igual a integral na área do perfil de velocidade ao cubo dA. Isso daí dividido pela velocidade média ao cubo vezes a área, que é maior ou igual a 1. O coeficiente beta é igual à integral na área do perfil de velocidade ao quadrado dA dividido pela velocidade média ao quadrado vezes a área, que é maior ou igual a 1. Então, essas são as definições que temos aí que calcular, tá? Então, temos o perfil de velocidade, né? Tanto para a letra A quanto para a letra B, e vamos aplicar essas equações aqui para podermos encontrar os coeficientes, tá? Começando pela velocidade média, porque a gente precisa da velocidade média para calcular tanto alfa quanto beta, tá? E para todos os termos a gente vai precisar tanto de dA quanto a área, né? Que a gente está falando aí de conduto circular. Então, a gente tem aqui, ó, no conduto circular, a área transversal à velocidade é a área circular, tá? Então, a gente tem aqui uma área para uma circunferência de raio Rzão. Então, essa área é dada como π Rzão ao quadrado. Agora, se a gente quiser pegar um pedaço dessa área, a gente vem aqui a uma distância Rzinha genérica e pega um pedacinho aqui, né? Esse pedacinho corresponde a um pedacinho do raio dr. Então, esse pedacinho seria o meu dA,
que seria o perímetro, que seria 2πr, né, que é o comprimento aqui dessa circunferência de raio R, vezes essa espessura que vale dr. Ou se a gente pensar em termos de derivada, derivo A da dA, deriva πrzinho ao quadrado, né, considerando a área genérica aqui de raio R, em relação a R fica 2πr vezes o diferencial dr. Então, tanto dA quanto A vai ser igual aí para os dois casos. Então, a gente já deixa especificado. Então, vamos começar aí pela letra A. Vamos ter aí que V médio vai ser igual a 1 sobre a área. A área vai ser πr ao quadrado, que é a área total da seção aí do tubo. Aí vamos ter integral. A gente tem a velocidade, né, que tá aqui, ó, que é V máximo, aí que multiplica 1 menos, aqui eu vou fazer a distributiva desse quadrado, vou escrever R quadrado sobre Rzão quadrado, para facilitar a integral, vezes um diferencial de área, que vale 2πr dr, ou seja, eu estou integrando em relação a R. Os limites de integração em relação a R vai do centro, né, que é 0, até o extremo, que vale Rzão. Tá? Então, o limite vai de 0 até Rzão. Então, a gente pode escrever que Vm é igual, V máximo sai aí da integral, que é constante, aí fica ali dividido por π Rzão ao quadrado. A gente tem integral de 0 a R, aí aqui esse 2π pode sair também, então esse π vai cortar com esse π, aqui pode cortar esse π, aqui fica 2 V máximo sobre R quadrado. Ali a gente distribui esse Rzinho, então vai ficar R menos R ao cubo sobre R quadrado. Isso daí integral em dr. Então a gente tem que Vm vai ser 2 V máximo sobre Rzão quadrado. Aí integral de Rzinho em relação a dr fica R quadrado sobre 2, menos a integral de R ao cubo, fica R a quarta sobre 4, vezes o R quadrado que está ali embaixo. Isso variando de 0 a Rzão. Então, a gente tem que velocidade média é 2 vezes V máximo dividido por R quadrado. Aí, substituindo o limite superior, o inferior não precisa, que vai zerar. Aqui fica Rzão ao quadrado sobre 2. Ali fica Rzão à quarta dividido por 4 R quadrado. Fecha. Aí que R quadrado corta com a quarta, que fica R quadrado. Esse R quadrado a gente põe em evidência e corta com esse aqui. Aqui ficou meio e aqui ficou 1/4. Meio menos 1/4 dá 1/4. Aí simplifica esse 2 com esse 4, fica 2. Então fica Vm é igual a V máximo dividido por 2. O que ele pede é aí determinar a relação entre velocidade média e V máximo, né? Então a gente tem aí que a velocidade média é V máximo dividido por 2. Então, se a gente pegar aqui, ó, que é para o laminar, que a gente está fazendo primeiro, que a distribuição é parabólica, que seria essa distribuição aqui, ó, tá? A gente tem V máximo aqui, tá? E eu sei que a minha velocidade média é V máximo dividido por 2. Então, eu venho aqui na metade, ó. Então, se eu viesse traçar a velocidade média, eu teria a velocidade média até aqui, nesse ponto, seria a velocidade média que eu tenho, tá?
velocidade média para o escoamento aí laminar, tá? Que seria a metade de V máximo. Então, temos aí, né, a primeira parte da letra A. Agora, para calcular o alfa, né, a gente já tem o V médio, já tem a área, que a gente já viu aqui. A gente precisa agora fazer essa parte aqui da integral. Então, a gente vai calcular a integral na área de V ao cubo dA. Ou seja, vai ficar integral os limites. Vão ser os mesmos limites aqui, a mesma área que está variando ali, de 0 a Rzão. Quem é V ao cubo? A gente vai pegar essa velocidade e vai levar ao cubo. Então, vai ficar V máximo ao cubo. Aí, a gente vai ter aqui, fica 1. Aí, menos, aqui é R quadrado, sobre Rzão ao quadrado. Tudo isso aqui está elevado ao cubo, vezes o dA. O dA continua sendo esse, que é 2πr dr, tá? Então, para calcular aí essa integral, a gente pode utilizar a substituição pegando esse termo aqui. Como aqui está o quadrado, a gente tem o r fora, a gente aplica uma substituição. Então, para facilitar, a gente chama tudo isso aqui de u. Então, u é igual a 1 menos r quadrado sobre rzão quadrado. Aí a gente tem du igual, derivada de 1, 0. Derivada de menos r quadrado fica menos 2r dividido por r quadrado, que é constante, que multiplica o dr. Agora ali, ó, o 2, o r e o dr, eu só não tenho menos e o r quadrado. Então, fica menos r quadrado du é igual aí a 2r dr. Para facilitar, eu posso trocar os limites, né? Então, quando r é 0, o u vai valer 1 menos 0, ou seja, 1. Quando r é igual a rzão, vai ficar r quadrado dividido por r quadrado, dá 1. 1 menos 1, u é 0. Então, a minha integral ali em cima vai ficar integral. Os novos limites vai de 1 a 0. Aí, eu copio aqui o V máximo, que é constante, vezes o π. Aí, aqui, dentro do conchete, ficou o u, que está elevado ao cubo. Ali, 2r dr vale menos r quadrado du, tá? Que é isso daqui. Então, a gente tem que isso vai ficar π V máximo vezes r quadrado. Aí eu vou ter a integral de menos u ao cubo, fica menos u à quarta dividido por 4. Isso variando de 1 até 0. Então, isso é igual a π. Aí temos V máximo, r quadrado, substituindo 0 vai ficar 0. Aí menos o limite inferior, então a função fica positiva, 1 elevado à quarta sobre 4. Então, temos aí que fica π V máximo r quadrado, tudo dividido por 4. Então, podemos calcular o alfa. Alfa é igual a esse termo, que é π V máximo r, aqui é V máximo ao cubo ali, tá? Esquecendo aqui. V máximo ao cubo, vezes r quadrado dividido por 4, tinha esquecido ali do cubo, dividido por Vm ao cubo. Quem é Vm? É V máximo dividido por 2, que vai ficar ao cubo, vezes a área,
que é π r quadrado. Então, a gente tem que alfa é igual, mantém a primeira fração, é π v máximo ao cubo r quadrado sobre 4. Inverte a segunda, então vai ficar 2 ao cubo, que fica 8. Aí, dividido por v máximo ao cubo, que vai ficar o cubo, vezes o π, vezes r quadrado. Aí, r quadrado corta com r quadrado, π corta com π. Aí temos v máximo ao cubo corta com v máximo ao cubo, 8 dividido por 4 dá 2. Então, alfa é igual a 2, que é maior ou igual a 1, satisfazendo a condição que é dada. Então, o coeficiente de Coriolis é igual aí a 2. Agora, precisamos calcular, para essa parte aqui, precisamos calcular essa, o beta. Então, a gente vem aqui e calcula agora este termo, integral de A, V quadrado, na região A, de V quadrado dA. Ou seja, integral, os limites de 0 a R, o mesmo limite, velocidade ao quadrado. Então, fica V máximo quadrado, aí 1 menos, aí Rzinho quadrado sobre Rzão quadrado, desse primeiro termo, elevado ao quadrado, vezes o dA, que é 2πr dr. Aí a gente aplica a mesma condição para fazer a substituição. Então, aqui é o U. Então, a gente tem que U é igual a 1 menos R quadrado sobre Rzão quadrado. Aí, du é igual, fica menos 2R sobre Rzão quadrado dr. Ou fica menos R quadrado du igual a 2R dr, que é esse termo aqui, menos Rzão quadrado du. Aí os limites, que era R igual a 0, fica U igual 1 menos 0 dá 1. E R igual a Rzão, fica U igual 1 menos 1, que dá 0. Então, aquela integral vai ficar integral, onde era 0 ficou 1, e onde era R ficou 0. Aí a gente tem V máximo quadrado, aí vezes π, aí ali dentro fica U, que está ao quadrado, e do lado de fora o 2R dr ficou menos R quadrado du. Então, essa integral vai ficar com π vai para fora, V máximo quadrado para fora, R quadrado para fora, sobra a integral de menos U ao quadrado, que fica menos U ao cubo sobre 3, que varia aí de 1 até 0. Então, a gente tem que fica π V máximo quadrado vezes R quadrado, aí substituindo 0, 0 do primeiro termo, menos o limite inferior. Então, a função fica positiva e o limite inferior é 1, fica 1 ao cubo sobre 3. Então, fica π V máximo quadrado vezes R quadrado dividido por 3. Então, agora que a gente tem esse termo, a gente consegue achar quem é o coeficiente beta, que vai ser esse termo aqui, que é π V máximo quadrado vezes R quadrado dividido por 3. Isso daí dividido por V médio ao quadrado. Lembrando que V médio era V máximo dividido por 2, que fica elevado ao quadrado, vezes a área, que é π r quadrado. R quadrado corta com R quadrado, π corta com π, V máximo ao quadrado com V máximo ao quadrado. Vamos ter beta igual, ali em cima fica 1/3, aqui fica 1/4,
1/4, né? 2 ao quadrado, multiplica pelo inverso, fica 4 sobre 1, ou seja, beta é igual a 4/3, que confirma maior ou igual a 1. Então, encontramos aí, né, todos os termos para a letra A. Agora vamos aí, então, à letra B. Vamos começar aí pela velocidade média. A gente tem que vai ser 1 sobre a área, que é πr². A integral de 0 a r serão os mesmos limites. A velocidade, agora a velocidade é essa velocidade aqui, que eu posso usar essa equação ou essa equação aqui. Vou começar por essa e mostrar como que essa daqui aparece. É apenas uma substituição para simplificar a integral, tá? Ele já dá a substituição que deve se fazer para facilitar. Então aqui, ó, a gente pode escrever V máximo, aí temos 1 menos R sobre Rzão, elevado a 1/7, vezes o dA. E o dA vale 2πr dr. Bom, precisamos fazer essa integral. E para fazer essa integral, a gente vai aplicar uma substituição. E aí ele já nos dá uma substituição apropriada aqui, ó, para não precisar se fizer fazer isso. Que substituição seria essa, ó? Rearrumando. Quem é constante sai, né? Então esse π pode cortar com esse π. Esse 2 vai sair. Então fica 2 aí vezes o V máximo dividido pelo r², integral de 0 a r. Aí ali dentro tira-se o mínimo múltiplo comum, que dá r. Aí vai ficar aqui r menos rzinho. Tudo isso elevado a 1/7 vezes r dr. E aí faz-se a substituição, chamando isso aqui de y, tá? Se a gente chamar isso de y, y é igual a r menos rzinho, que é essa condição aqui, tá? Aí derivando dos dois lados, a gente tem dy é igual, derivada de r é 0, menos r dá menos dr, ou seja, o dr vai valer menos dy, tá? E trocando os limites de integração, quando r é igual a 0, a gente tem que o y vale rzão. E quando o raio é igual ao próprio rzão, a gente tem que o y, rzão menos rzão, é igual a 0, que é o que a gente tem aqui, ó, tá? Essa medida y, tá? Então aqui é o 0, ó, o 0, e aqui é o rzão. É isso que ele está nos dando de limite para quem quiser trabalhar com essa nomenclatura, não errar. É essa substituição que está acontecendo. Então, como ficaria aí? VM ficaria VM é igual 2V máximo dividido por R², integral, os limites, onde é 0 é Rzão, e onde é Rzão, aí é 0 o limite. Aí ali fica y, né, que fica elevado a 1/7, dividido, esse r é uma constante, fica elevado a 1/7. E a gente tem aqui, ó, que trocar esse r. Então, dessa equação, a gente isola o r. Isolando o r, joga ele para lá, fica aqui rzinho é igual a rzão menos y. Então, fica aqui rzão menos y, vezes o dr. E o dr vale menos dy. Agora, simplificando, para podermos calcular essa integral, podemos escrever 2 vezes v máximo
Aí dividido, esse r elevado a 1/7 sai e multiplica com esse r quadrado, somos expoente. Fica 2 mais 1/7, 15 sobre 7. Aí temos integral de r a 0. Aqui aplica distributiva e distribui esse sinal de menos. Então esse termo fica positivo. Y elevado à primeira vezes y elevado a 1/7. Somos expoente, fica y elevado a 8/7. Aqui multiplicou esse r, ficou negativo devido ao sinal, menos r, y elevado a 1/7. Tudo isso daí integral dy. Então vamos ter Vm igual 2 vezes V máximo dividido por r elevado a 15/7. Aí a integral de y elevado a 8/7 é y elevado, soma 1 no expoente. Então, a gente tem aí 15/7, divide pelo resultado, 15/7, menos r é constante, copia a integral de y elevado a 1/7, soma 1 no expoente, dá 8/7, divide pelo resultado, 8/7, isso variando de r a 0. Então, vamos ter que Vm é igual a 2 vezes V máximo dividido por r elevado a 15/7. Aí aqui, invertendo, vamos substituir o limite superior, vai zerar os dois termos e depois o inferior. Então, troca o sinal. Menos o 7 sobe multiplicando, dividido por 15. Aí fica 1 r elevado a 15/7. Aí fica mais r vezes ali 7 sobre 8, ali de r elevado a 8/7. Aqui a gente pode simplificar esse termo 15/7, esse r vezes esse r, que dá r elevado a 15/7, com esse termo aqui. Ali dentro a gente tem menos 7 dividido por 15, com mais 7 dividido por 8, ou seja, temos aí 49. Nesse termo aqui, 49 sobre 120. Simplifica esse 2 com 120, fica 60. Ou seja, Vm é igual a 49 sobre 60 de V máximo. Então, essa é a relação entre a velocidade média e a velocidade máxima para o regime turbulento. Então, se a gente pegar aqui, ó, onde eu tinha feito a representação, a gente tem que o turbulento seria esse aqui. Então, a gente tem V máximo 49 sobre 60 dá 0,82, tá? Que seria aí, se a gente pegasse esses dois pontos aqui, ó, 80%, aqui estaria a velocidade média, tá? Para o regime turbulento, que seria 49 sobre 60 da velocidade máxima que vem até aqui, tá? Então, achamos aí a velocidade média. Agora a gente precisa achar os coeficientes alfa e beta, precisamos dessas integrais aqui. Então, vamos calculá-las. Apagar essa parte. Então, a primeira parte ali para calcular alfa, a gente tem que calcular a integral de A de V elevado ao cubo, aí vezes dA. Então, a integral aí de V, aí a gente, se a gente usar esse aqui do Y, a gente tem que lembrar lá dos limites, né? Qual é a relação que a gente está fazendo aí quando a gente utiliza essa equação. Então, a gente vai do limite de R até 0, né? Aqui seria o I, onde o Y vale R, e aqui é onde o Y vale 0. Aí, da função V máximo,
Então, fica V máximo ao cubo. Aí, a gente tem ali y sobre r elevado aí a 1/7. Tudo isso vai ficar ao cubo vezes o diferencial de área lá, né? Que seria 2π vezes r. Aí lembrando que r, se a gente pegar dessa substituição aqui, vale rzão menos y, né? Vezes aí o dr, né? Que se a gente derivar aqui, vale menos dy, tá? Lembrando que para usar essa substituição direta, eu tenho que fazer essas substituições aí que eu mostrei para vocês quando a gente fez da velocidade média, tá? E aí a gente já tem a integral em relação a y, que já facilita aí um passo a passo. Então aqui o que a gente tem? Esse termo é constante, esse termo é constante, pode sair. Então eu posso escrever um menos também, posso tirar, então fica menos 2π v máximo ao cubo, tá? Aí eu vou ter integral de r até zero. Aí aqui fica y elevado a 3/7 dividido por r elevado a 3/7, que multiplica ali, tá? O r menos o y. Isso daí, integral em dy. Então, a gente aplica distributivo. A gente tem aí menos 2π v máximo ao cubo. Aí, dividido esse r, a gente põe para fora, é constante, 3/7. Aí, vamos ter integral de r a zero. Aí, fica r, y elevado a 3/7. E ali fica menos y 3/7 mais 1, que é o expoente daqui. A gente tem 10/7. Tudo isso integral em dy. Então, isso é igual a menos 2π v máximo ao cubo dividido por r elevado a 3/7. Aí, a integral fica r, soma 1 no expoente, fica y elevado a 10/7 dividido por 10/7. Aí, menos a integral aqui fica y elevado, soma 1, aí no expoente fica 17/7 dividido por 17/7, que vai variar de r a zero. Então, isso é igual a menos 2π v máximo ao cubo dividido por r elevado a 3/7 vezes, aí aqui substituindo o superior vai zerar os dois termos, substituir inferior, então troca o sinal, fica menos, aí sobe o 7 sobre 10 vezes r elevado a 10/7. Aí aqui fica mais, sobe o 7 sobre 17, aí vezes o r elevado a 17/7 e fecha. Aí a gente vai ter esse termo aqui, é 17/7, aqui 1 com 10/7, né? A gente põe em evidência. E aqui a gente tem 3/7. Então, vamos ter menos 2π v máximo, 10/7 menos 3/7 vai ficar 7. Aí, né, vai ficar 17/7 menos 3/7 vai ficar 14/7, ou seja, que dá r quadrado, tá? Ali a gente vai fazer a conta da fração. A gente tem menos 7 dividido por 10, com mais 7 dividido por 17, usando a calculadora aí, menos 49 sobre 170, simplificando aí,
né? Menos com menos vai ficar mais. O 2 aqui, a gente tem que vai ficar π V máximo R quadrado, 49, né? 49 π V máximo ao quadrado, V máximo, aí, que é ao cubo, R quadrado, dividido por 85, tá? Simplificando 2 com 170. Então, a gente pode calcular alfa como sendo 49 π V máximo ao cubo, R quadrado sobre 85, dividido pelo V médio ao cubo, ou seja, 49 sobre 60, V máximo ao cubo, vezes a área, que é π R quadrado. Então, a gente vai ter aí V máximo ao cubo corta com V máximo ao cubo, π corta com π, R quadrado corta com R quadrado. Então, a gente vai ter 49 dividido por 85, dividido por 49 dividido por 60, que é elevado ao cubo. A gente tem o valor de alfa igual a 1,06, que é maior ou igual a 1, que satisfaz a nossa condição. Então, temos aí o valor de alfa para o escoamento turbulento. Agora falta o valor de beta. Vamos aí ao cálculo do valor de beta. Estamos chegando ao fim aí do nosso exercício, hein? Para o cálculo do valor de beta, a gente precisa dessa integral, que é a integral de A, V quadrado, dA. Então, vai ficar a integral aí de R a 0, pegando os limites lá de Y, né? Usando essa equação. V quadrado vai ficar V máximo quadrado. Aí aqui vai ficar Y 1/7 elevado ao quadrado, fica Y elevado a 2/7, dividido por R elevado a 2/7, tá? Aí vezes, isso daqui, vezes o dA, tá? O dA é 2π vezes R, lembrando que R vale Rzão menos Y, Rzão menos Y, vezes o dr, derivando dy, aqui dá menos dr, então vale menos dy. Então, isso a gente vai ter que é igual, aqui em evidência, fica 2π, tá? Aí, V máximo ao quadrado, dividido por R elevado a 2/7, tá? Aí, integral de R a 0, aqui a gente distribui esse sinal de menos e distribui esse y. Então, esse termo que era negativo fica positivo, fica y. Potência é 1 com aqui 2/7, tá? A gente vai ter aí que dá 9/7. Aí fica menos R vezes y elevado a 2/7. Isso tudo daí vou integrar em relação a dy. Então, vai ficar igual 2π V máximo ao quadrado sobre R elevado a 2/7. A integral de y elevado a 9/7 dá y, soma 1 no expoente, 16/7 dividido por 16/7, menos R elevado, y elevado a 2/7, soma 1 no expoente, fica y elevado a 9/7 dividido por 9/7, que varia aí dos limites de R a 0. Então, vamos ter aí 2π V máximo ao quadrado dividido por R elevado a 2/7. Aí aqui substituindo o limite superior 0 e 0. Substitui o inferior, substitui trocando o sinal. Então, fica menos. Esse 7 passa multiplicando sobre 16. Aí, R elevado a 16/7. Aí aqui, esse 7 fica lá, esse sinal fica positivo, fica 7R sobre 9,
vezes R elevado a 9 sétima. Então, vamos ter aí que fica igual a 2π, aí V máximo ao quadrado. Aí a gente tem aqui R 16 sétimo, colocando em evidência esses termos aqui, né? Somando esse com esse dá 16 sétimo, menos 2 sétimo, fica 14 sétimo, que dá R quadrado. Aqui, fazendo a conta da fração, temos menos 7 dividido por 16, com mais 7 dividido por 9, que fração dá 49 sobre 144, tá? Aí a gente tem o 2 simplifica aqui, fica 72, então isso é igual a π V máximo ao quadrado, R quadrado, vou colocar aqui na frente, 49π dividido por 72. Agora, a gente pode calcular o coeficiente beta, então, beta vai ser igual a 49π V máximo ao quadrado vezes R quadrado dividido por 72, dividido por V médio ao quadrado, V médio 49, V máximo sobre 60 ao quadrado, vezes a área, que é πr quadrado. Então, π corta com π, aí R quadrado com R quadrado, V máximo ao quadrado com V máximo ao quadrado. A gente vai ter que beta é 49 dividido por 72, dividido por 49 dividido por 60 ao quadrado. A gente tem um valor de beta igual a 1,02, que é maior ou igual a 1. Esse é o coeficiente beta aí para o escoamento turbulento. Bom, espero que tenham gostado da resolução, um pouco demorada, mas está aí, toda explicada. Aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!